Vambora para mais um episódio do podcast. É sobre isso. Estamos chegando no nosso 6º episódio, Marcelo. Olha isso, Caramba, cara. hein? E hoje nós temos um convidado muito especial que está aqui com a gente. E eu vou fazer questão de falar isso antes de você apresentar ele, porque eu conheci ele há pouco tempo. Uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos. E assim, cara, tem algumas pessoas que você conhece que a sinergia, né, bate né? E foi assim que aconteceu com esse convidado, cara. Uma grande pessoa, um grande profissional e um grande ser humano. Daqui a pouco você vai apresentar ele, né? Isso é muito importante. Então, com muito prazer aqui, iniciamos o nosso 6º episódio. E queria agradecer a HSE Engenharia, que está com a gente aí desde o início. Então, obrigado, Marcelo, aí por tudo ali, né? A toda a equipe aí, a Bruna, a Edilane, um abraço a todos lá. E a Dallow Audiovisual, que é responsável por toda essa gravação, por toda essa produção desse conteúdo aqui, esse estúdio fantástico que nós estamos aqui e vamos estar por muito tempo, né, Marcelo? Com certeza. Mas vamos lá, sem muitas delongas aqui, tô passando a bola para ti pra você apresentar o nosso convidado de hoje, grande amigo, que já esteve no grupo, já ministrou palestra. Então, os convidados contam um pouquinho da história do grupo também ao longo desses 8 anos. Pessoas que passaram ali, marcaram o grupo e esse nosso convidado também passou lá e esteve com a gente, né? Muito bom, sempre um prazer estar com vocês. E principalmente com convidados ilustres, né? Então vou falar um pouquinho aqui do histórico do nosso querido Celso Bazzola, Opa! que é um especialista renomado em recursos humanos, com ampla experiência em gestão de pessoas, remuneração e tendências do mercado de trabalho. Ele é proprietário da Bas Consultoria, uma empresa que oferece soluções estratégicas para RH, incluindo remuneração, benefícios, desenvolvimento organizacional e compliance trabalhista. É frequentemente convidado para palestras dos temas que ele domina. Além disso, é investidor, é empresário. Mas além de tudo, que isso aqui, como eu digo sempre, né? É uma parte mais burocrática, uma parte mais administrativa aqui. Mas por trás de um vasto currículo sempre existe a persona, né? E o Celso teve a oportunidade de comentar conosco que ele também foi CLT. Né? Então, quem é a persona Celso Bazzola por trás desse vasto e imenso currículo? Boa, seja bem-vindo, Celso. Muito obrigado. É um prazer estar aqui na região, né? Sempre é muito bom estar aqui. Pois é, eu com 14 anos, na época que eu comecei a trabalhar, a lei permitia o trabalho aos 14 anos. Opa! Eu nunca trabalhei em outra área a não ser recursos humanos. Era departamento pessoal, eu era arquivista de cartão de ponto e ia na delegacia do trabalho marcar homologação. Pô, me identifiquei aí também, cara. Também já fui isso. Então, eu comecei nesse operacional, folha de pagamento e depois eu fui para remuneração e área de desenvolvimento como um todo. Então, são 40 anos de recursos humanos. Muito 40 bom. Anos. 20 anos como CLT e 20 anos como empresa BAS. E como veio a ideia da BAS? Eu percebi que eu estava insubordinável. Boa! Não estava brigando com o meu chefe, pelo amor de Deus. É que eu estava percebendo que tudo que eu podia dar para uma empresa, eu tinha aplicado. Então eu queria mesmo empreender, ter o meu negócio. E eu lembro até hoje, foi numa última empresa, foi chamada Sab Trading. Uma empresa de uma pessoa, uma grande empresária, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, que era da família Guinle, Germana Guinle, eu lembro até hoje. E eu cheguei para ela e falei, Dona Germana, eu fiz o que eu podia, tá tudo certo, eu preciso ir embora que vou montar minha consultoria. Ela olhou para mim, rapaz, mas por que eu quero montar minha consultoria? E foi muito interessante, e essa história poucos conhecem, agora muitos saberão. Legal. Ela olhou para mim e falou, olha, Celso, eu gosto de empreendedores. A minha vida foi empreender. Só. Vou te liberar. Não estou te mandando embora. Estou te liberando e vou te dar 3 salários a mais para você abrir sua consultoria. Isso poucos sabem. Caramba. Eu não esperava isso. E me pergunta, como é que você abriu sua consultoria? Como você abriu? Como você abriu a consultoria? Exatamente com esse valor. Eu não tinha grandes investimentos, era executivo, mas eu tinha um sonho. De fazer tudo aquilo que eu não gostaria que fizesse comigo em termos de consultoria. Por exemplo, entregar aquilo que foi comprado e não criar uma caixa preta, por exemplo, de informações e que fica preso comigo eternamente. Perfeito. Acho que esse é o primeiro ponto. Perfeito. E a empresa foi crescendo, estou há 20 anos no mercado em nível
nacional, Uhum. graças legal, a Deus. Que legal. Tem uma parceria muito boa com um amigo que vocês conhecem, que é o Lucas e o Pô. professor. Aprendi muito com eles, venho aprendendo. Então, o Celso começou como CLT, lá de baixo, praticamente como um office boy dentro de recursos humanos. Pô, me identifiquei de novo, cara. E fui aprendendo e eu tive grandes profissionais e eu vou citar, permita-me citar? Claro, por favor. Legal, então vou citar Gratidão é importante. Gratidão. Valdemar dos Santos, que hoje não Legal. está nesse plano, mas está olhando por nós. Sim. Maria Helena Bastos, que é uma grande empresária, ela aqui próximo de vocês, ela se tornou a rainha do café. Uhum. Uma grande empresária, me ensinou muito, né? Ela era muito querida. E Misael Brant. Opa. Misael Brant é um grande amigo meu que deu um espaço na empresa dele de tecnologia Uhum. para eu montar escritório da base. Falou, não, você vai ficar aqui, não, você não vai ficar, porque não tinha home office. Sim. Então ele cedeu, ele tirou a mesa dele para colocar uma mesa para eu trabalhar lá, para eu montar a base. Então não tem como não reconhecer isso. Então o Celso é esse. E eu agradeço muito, tá, Éder? Você é muito gentil, como sempre, e realmente é coisa de fé. Né? As nossas conexões. Conexão. E a gente sabe quem são as pessoas extremamente sérias, honestas, isso de palavra. Isso é o que eu tenho. Eu não tenho. No céu não entra ouro. Então, para mim o que vale é isso. Não então, tem curva. Eu quero na agradecer para você e para o Marcelo. Que legal. Pelas oportunidades. Uhum. Então, sou muito grato e humildemente venho aqui agradecer essa oportunidade. Que coisa boa, Celso. Que legal. Poxa, Celso, a ideia nossa aqui hoje é a gente explorar falar bastante sobre RH, sobre o tema remuneração. Acredito que nós estamos começando o ano, então falar um pouquinho de tendências, perspectivas nessa área é muito, muito importante, né? Mas primeiramente eu queria que você falasse um pouquinho mais do Celso. O Celso, pessoa física, né? O Celso pai, o Celso marido, né? Quem que é o Celso aí? Conta um pouquinho pra nós aí, pra gente só fazer esse esquenta aí antes de entrar nos temas aí de RH, remuneração aí, Celso. Legal. Tudo começa lá atrás. O meu avô, minha mãe, nascida em Capivari, cidade que eu tenho muito carinho. Tenho clientes, inclusive, lá. Olha aí. E vou falar da minha mãe, mas minha mãe e meu avô, elas são muito similares, minha avó. Uhum. E o meu pai, que hoje está muito bem, graças a Deus. Então eu vim de uma família simples. Uhum. Tá? Não tinha empresários, meu avô era cortador de cana em Capivari. Mas eu falo muito do meu avô, não que ele é mais importante que meu pai ou minha mãe. Sim. Mas meu avô, ele tem uma coisa muito interessante. Me perguntaram um dia, um aluno perguntou, por que tanta paixão da remuneração variável por resultados? Olha aí, cara. E eu contei uma história. O meu avô, eu adorava pipa. Eu tinha 3 diversões quando criança. Soltar pipa, jogar futebol e jogar botão. Futebol de botão. Futebol de botão e o futebol em si. Sim. E meu avô, ele fazia assim. Eu fazia pipa e, olha, avô, olha aquela pipa. Gostou? Nossa, essa pipa tá maravilhosa. Uhum. Mas tem um menino lá na outra rua que tem uma pipa maior que essa. No dia seguinte eu corri e fazia uma pipa maior. Aí ele, agora ficou bom. Mas eu vi uma pipa que tinha cor tal. Uhum. Eu ia lá e fazia cor tal. Uma rabiola diferente. E eu não entendi aquilo. Uhum. Ele é um Depois eu vim entender. Ele me desafiava e ele me ensinou que para você ter resultado, você tem que ir além. Então, fazer o melhor. Então, por isso eu acredito muito em remuneração variável. Eu sou um apaixonado por isso. E então meu avô me ensinou muito, por isso eu toquei no nome dele, porque eu lembro até hoje, ele queria me dar um recado. E uma semana antes dele falecer, ele falou o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Ele já não estava bem. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa. Quando você tiver dúvidas, vai pela sua intuição, que vai dar tudo certo. Talvez o resultado hoje da minha empresa, o resultado do que eu busco, do que eu estou trabalhando, muitas vezes pela razão
né? As tendências, mas tem uma pitada muito grande de intuição. Intuição, cara. Probabilidade. Ah. O meu apelido da BAS, pela minha equipe, carinhosamente, é bruxo. Boa, muito bom, cara. Assim, Aí eu falei, bruxo, porque É. como você descobre e sabe tudo? É. Você tem uma bola mágica? Eu falei, não, eu tenho a experiência que Deus deu e todos deram, e eu trabalho por probabilidade. Olha aí, cara. Isso. Ok? Já mudei todas as minhas perguntas. Já mudou todos. Isso aí, né? Aí eu trabalho por probabilidades. Então a probabilidade de é muito grande. Eu falei, eu vou tornar todas vocês, eu falo todas porque a minha equipe é de 95% mulheres. Maravilhoso. A coisa melhor que tem é trabalhar com mulher, sabe por quê? Elas me dão aquele toque, É. a essência. Eu gosto. Legal. Particularmente, eu me dou muito bem com todas. E eu falei, eu vou transformar todas de vocês em bruxinhas. Passar minha experiência, né? Mas é claro, a bruxa intuitiva. é um personagem, né? Aham. É o que, mas o sentido disso é o quê? É a experiência, a busca. Então essa experiência eu trouxe para o Legal, mercado. legal. Então eu procuro sempre ajudar os profissionais de RH em mentorias a ver o invisível. Olha isso. Sun Tzu dizia, né? Não basta ouvir o ronco do trovão, nem ver ver a luz do relâmpago, né? Uma coisa parecida. Celso, eu vou te dar uma notícia aqui, cara. Você tá dando arma aqui pro Marcelo aqui. Nós vamos ficar as 3 horas aqui o programa aqui. Tá gostando, né? Então não adianta só ver o ronco do trovão, as luzes, né? Do relâmpago. Sim. Para você ter sucesso, você tem que ver o invisível. É mais ou menos uma frase muito similar de Sun Tzu. A arte da guerra. E tudo isso você tem como raízes familiares, você falou do seu avô. Hoje você tem filhos, né, Celso? Sim, eu tem tenho. a esposa? Eu tenho 4 filhos. 4 filhos. O Bruno, que é de recursos humanos. Olha só. Né? Ele Segue será o meu sucessor aí? Se Deus quiser, melhor do que o pai. Eu tenho a Natália, Ok. um pouco mais nova. Ela é odontologia, dentista. Hoje ela já atua clinicamente. E eu tenho a Tabata e o Pedro que Deus me deu. Olha só. São 2 filhos adotivos, né, que são irmãos. Uau. A Tabata começa direito agora, a partir de fevereiro. E o Pedro ainda tem 14 anos. Então, 4 filhos e 3 netos. Fantástico. O Caio, Lorenzo e Maria, que são gêmeos. Todos são paulinos? Todos são paulinos. A única corintiana que tem em casa é minha linda esposa. Então, como ela é linda, eu amo demais. Ela pode ser o que ela quiser. Ela que manda. Ela que manda. Você deu munição aqui pra eu apimentar essa conversa. Hein? Cara, você sinalizou 2 linhas aqui. Primeiro que a gente sabe que você é um especialista em reforma trabalhista. E a reforma trabalhista, quando ela vem, ela busca tentar esse equilíbrio entre empregado e empresa. Que é desafiador. E por outro lado, você diz que você é um adepto aqui da remuneração variável atrelada a resultados. Num universo onde é muito difícil equilibrar essa relação entre empregado e empresa, né? O Brasil é recordista em processo trabalhista, né? Como implantar remuneração variável com base em resultados? Né, as dicas para as empresas partir para esse caminho. Vamos entrar no tema, nesse assunto aqui. Vamos entrar no tema aí. O primeiro ponto, as empresas, eu vou falar por parte das empresas, elas devem entender que remuneração variável, pagar algum variável não é custo. Ok, é investimento. É investimento porque é o retorno de algo que ele ganhou. Eu tenho essa percepção, quero entender mais. Então, a grande dificuldade hoje das empresas é o quê? Criar indicadores. Eles não têm controles. Então, eles criam indicadores que não trazem resultados, não são estratégicos. Ok? Então, esse é o primeiro equilíbrio que uma empresa tem que ter. Saber quais são aqueles indicadores que vão trazer o quê? Retorno. Esse é um ponto. É um pilar. Okay. O segundo pilar é conscientizar as pessoas da importância desse retorno, da verdade, a transparência. Estamos juntos de verdade. As pessoas saberem o porquê que elas estão fazendo aquele trabalho, e aquele resultado vai transformar em quê? Em termos de remuneração e sucesso. Então esse é o segundo pilar. E o terceiro pilar, que é muito claro, é quais são os objetivos estratégicos que uma empresa tem. Sim. Tá? Então são 3 pilares que as empresas devem ter para quê? Para ter esse retorno.
Claro, a legislação do Brasil, infelizmente, ela trava algumas situações, né? Mas com a reforma trabalhista de 2017, isso melhorou muito. Melhorou bastante, muito. né? Então, a empresa tem que ver ILP, que é incentivo de longo prazo, e ICP de curto prazo. Curto prazo, você retém a pessoa e alimenta ela, no bom sentido, de valores que ela vai levar para a família dela com uma rapidez maior. Isso é o ICP. O ILP é aquele projeto que você quer reter os grandes talentos para crescer com você e tê-los daqui tantos anos. Ótimo, ótimo. Vou dar um exemplo. Mas eu tenho que dar valor, eu tenho que dar à sociedade da minha empresa? Não. Você pode pegar o valor da tua empresa e ver a cota. Eu vou dar uma cota. Quanto custa essa cota? 100 mil. Daqui 4 anos, se valer 300, então essa cota é 300 mil para aquele colaborador. Cara, isso fideliza demais, né, cara? Exato. O colaborador, né? Já fizemos projetos que não envolveu valores. Tá. Envolveu consórcio. Consórcios? A empresa pegou um consórcio de um carro top do top do top, ela foi pagando e retendo a pessoa. Se a pessoa ficasse 3 anos, quando ela quitasse aquele consórcio, o carro era dela. O Celso, são empresas menores. Só aqui fazendo matemática. Pô, aqui o empreendedor aqui já tá pensando no negócio lá. Aí, Bruna, fica a dica aí. Eu não sei se eu respondi a sua questão, mas... Eu tenho uma equipe pequena de 6 pessoas, mas eu entendo de que a remuneração e a percepção de se a empresa cresce, eles também crescem, é algo que traz engajamento. Mas Demais, é uma percepção sem dados, sem né, números, cara? né? E na hora que você trouxe alguns insights na sua explanação, me alertou para querer saber mais disso. Então, assim, ô Celso, vamos pegar então o gancho aí pra gente até poder, né, evoluir de assunto. Eu tenho uma empresa, eu contrato a Bas Consultoria. Hoje, você está em várias empresas. Você vai estruturar, no caso, para minha empresa, o nosso plano de remuneração, o plano de cargos e salários. E pelo caminho da remuneração variável, é uma tendência, é o caminho mesmo? A maioria dos seus trabalhos hoje da Bas Consultoria gira em torno da remuneração variável? Encaixa em qualquer segmento? Sim. Primeiro encaixa em qualquer segmento. Então, primeiro, toda empresa tem que fazer a estrutura de cargos e salários fixo, uma política salarial. Legal. Para ter base para remuneração variável. Olha Por quê? Porque muitas empresas olham, eu tenho que pagar a mediana de mercado, e não necessariamente. Sim. Você pode montar uma estratégia de pagar um pouquinho menos que a média, só que ser agressivo no variável. Isso. Então, em vez de ele ganhar 5, ele pode ganhar 15. Ele tem essa possibilidade. Pode você entregar para isso. Isso. Então, a grande dificuldade que as empresas têm é que quando você fala isso, eles não têm indicadores. Eles não conseguem... Não mede, né? Não tem então, a medida. Isso. Então, a base ela faz do fixo ao variável. Ok. Entrega a política, entrega todos os indicadores e todas as fórmulas e como será calculado isso. E a forma de controle, inclusive. Mas tem um diferencial. Todos os projetos nós transferimos o know-how. Sim. O que a gente faz? A gente faz o projeto e ensina o cliente a fazer a gestão e não precisar mais da gente dali para frente. Que legal. Isso é muito bacana, acaba sendo um grande diferencial, porque a maioria das consultorias acaba entregando só aquilo, né? Que eles pedem e não transfere, né, o conhecimento para poder dar andamento. Legal. Por que a gente faz isso? Existem 2 motivos. Um é porque o cliente comprou isso. Ele não comprou o momento, ele comprou uma estrutura de médio e longo prazo. É honesto fazer isso. Segundo ponto, para o crescimento das pessoas em gestão de pessoas. Porque eu identifico que cargos e salários, remuneração, é um subsistema mais complexo e que menos pessoas entendem profundamente. Envolve estatística, envolve estratégia, envolve o conhecimento do todo. E nessa carência nós procuramos o quê? Orientar e ensinar elas. Porque hoje elas estão aqui, amanhã ela precisa disso em outro local. E aí me disseram, concorrentes, Celso, mas você está passando know-how, eles não vão mais te contratar. Certo?
E eu falei assim, bom, eu tenho clientes de 15 anos e passei o know-how. Tenho cliente de 8, 7, 6 anos. Qual a fórmula mágica? Ele não precisa que eu vá fazer de novo o que eu já fiz, mas ele precisa de inovações. Monitoramento. E outras ideias. Suporte. Então é isso. Quando você é honesto com o cliente, ele vai te chamar novamente e vai te dar outras oportunidades. É isso Eu aí. acredito muito nisso, na customização da prestação de serviço. Sim. Do consultor como uma figura de confiabilidade da empresa, que apesar de ter passado o know-how inteiro, a empresa faz questão dele estar ali novamente, porque as coisas mudam e precisa ouvir a voz dessa experiência, né? Exatamente. E eu entendo que o mercado vai na contramão disso aí. Então o fato de você trabalhar dessa forma diferenciada já me ganhou, já admirava, já admirou mais, porque bate com os meus valores como empreendedor. Sim. E faz sentido. Eu acredito que a empresa cresce potencialmente assim. E eu vou além. Os pequenos e médios, as pequenas e médias empresas, cabe mais o variável do que as grandes. As grandes cabem. Mas sabe por quê? Porque falam assim, é só para empresa grande isso. Eu encontro isso sempre. Aí eu começo a dizer, olha, você tem um grande problema. Qual é o seu cargo mais técnico que você tem? Um mecânico mecatrônico. Muito bem. Se esse cara não tiver mais na tua empresa, o que você faz? É difícil achar. E eu perco, porque as grandes vêm e levam ele embora. Falei, então, uma empresa pequena, toda empresa, quando eu falo pequena e média, não é no pejorativo, é na estrutura e nós temos que assumir. Perfeito, muito bom. Então, toda empresa pequena e média, ela tem uma linha, eu chamo de linha econômica. Se ela ultrapassar, ela está tendo prejuízo, ela está tendo custo a mais, custo fixo a mais. Ok? Quando eu coloco remuneração variável, eu limito o salário abaixo da minha linha econômica e pago mais se eu ganhar mais. É isso aí. E aí, Marcelo, eu vou pegar um gancho que você falou que eu achei muito legal. Uma empresa menor, de estrutura menor, as pessoas são mais engajadas e mais apaixonadas de estar do teu lado, porque não é só pelo interesse financeiro, ela pelo interesse de quem você é. Isso aí, valores. Concordo. Eu falo muito isso com o Marcelo. Toda empresa pequena e média que achar que não tem tamanho para ter uma variável, remuneração variável, apaga tudo isso e pensa que ele pode reter o talento, aquele mecatrônico, sem aumentar o seu custo. Fazendo com que ele participe mais. Legal. É isso. Se você tiver um pacote para as pequenininhas, eu tenho interesse. Vamos conversar, vamos pegar a ideia, André. E encaixa aí, Celso, encaixa as principais tendências da área de remuneração. Legal. Bom, um deles é o variável. Variável, ok. O variável ficou claro aí da importância do variável, né? O outro é o pacote de benefícios, muito bem estabelecidos. As pessoas costumam, eu ouço muito, e vocês já devem ter ouvido, e muitos que vão nos assistir também, ou falaram, nós damos aqui o salário tal, nós demos aí um plano médico, um seguro, Eles colocam benefícios com, é isso aí, benefício é salário, gente. Perfeito. Então, uma tendência é pacote de benefícios flexíveis. Pacote de benefícios flexíveis. O que é o benefício flexível? É aquele onde a pessoa tem um menu e ele anualmente escolhe aquilo que ele tem de preferência. Este ano eu quero academia. O ano que vem eu quero tocar violão. Boa. Eu quero estudar, quero fazer curso de inglês. Então ele pode migrar de acordo com o seu momento, né? Seu momento de vida. Então é uma tendência muito forte. Então, remuneração variável e flexível são pontos fundamentais. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. O Marcelo ele fica assim, ele fica pensando lá no negócio, lá. Ô Bruno, nós vamos trazer mais convidado aqui, porque isso é bom. Esse assunto é muito importante porque eu, como perito da justiça, eu atuo na hora que essa relação lá já não fluiu, já não foi legal e o desfecho não foi bom para ambas as partes. E eu sempre tenho o hábito de perguntar pro trabalhador ali, por que nós estamos ali, ele processando a empresa. E as explicações vai bater muito com o que você está trazendo, que nessa percepção de pertencimento,
de como ele foi desligado, dessa percepção de valorização financeira. Isso aí. E quando essa relação, a empresa não teve tempo de se preocupar com isso, lógico que tem o trabalhador também que não quer e também não teve uma boa relação. Já foi tarde, já criou um passivo, já foi processada. E conhecer esses mecanismos para poder minimizar isso de acontecer e reter os talentos. Fantástico. É muito legal, muito importante. É importante porque você cria uma relação. É o que eu falo, as pessoas falam que reter é só salário, né? Não. Não, é salário, benefício, uma liderança. Engajamento. Engajamento, clima organizacional. Oh. Então, é um conjunto de fatores que você traz. Eu vou dar um exemplo, e eu vou pegar a Bassa, minha empresa, né? E como exemplo, ora, se eu me comparar com as grandes, as bigs, que eu tenho um respeito e carinho, Hey Group, né? Mercer, né? Que, olha, são admiráveis. Sim. E eu admiro os bons. Se eu pegar a minha equipe, eles poderiam estar dessas empresas pelo conhecimento que eles têm. Só que eu tenho na minha equipe pessoas de 8, 10 anos. Como eu retenho? Com todo esse conjunto do que? De parceria, de flexibilidade. Eu sou um apaixonado por um outro detalhe. Colaborador tem que ser livre e autônomo. Hoje eu estou aqui. Desde ontem eu estou na região. Sim. Não recebi uma ligação de nenhum dos meus colaboradores. E todos estão livres, leves e soltos. Se eles trabalharam 1 hora, 2 ou 18 horas, é deles. Eu quero o resultado final. É a entrega, né? A entrega, para mim, é muito mais importante do que o corpo presente. É isso. Então, é outro detalhe que em breve, em algumas obras aí, eu vou estar citando muito isso. Legal. Eu contraponho alguns detalhes que o home office está acabando. Não, está se adequando. Primeiro que está se adequando, mas por causa dessa autonomia. Boa. Assim, ó, vamos pegar um gancho. Você participou de uma entrevista recentemente falando de home office, né? Esse tipo de movimento. E a gente está falando de jornada reduzida, né? Esse movimento. Falando um pouco de remuneração aí, qual a importância da empresa ter isso muito bem definido quando ela vai para um caminho de home office, de flexibilização de jornada, de redução de jornada? O que você poderia falar sobre isso, Luciano? Vamos lá. Quando você define o seu salário é tanto, eu quero aqui você na empresa e é isso que eu quero, o colaborador tende a fazer o quê? Entrar às 8, sair às 17 horas, 18 horas, ir embora para casa e pega o dele e tá tudo certo. Quando você flexibiliza e atrela os resultados e ganhos maiores ao resultado, eu não preciso estar vendo ele. Eu preciso estar vendo o resultado que ele me dá. Hoje, por exemplo, a minha equipe, eu tenho um escritório, só que o meu escritório eu confesso a você, faz um tempo que eu não vou lá, acho que uns 10 dias eu não apareço no escritório e a Cláudia talvez mais. Então, por aí. O que significa que eles estão home office. Querem ficar home office, ok. Só que as entregas estão acontecendo. Isso aí. E eu trabalho com grandes clientes. Trabalho com empresa multinacional, com uma padaria menor. E está tudo acontecendo. Então, o home office ele dá certo se você tem uma relação de confiança. Esse é um ponto. O segundo é você contratar a pessoa que tem essa característica. Que acredita nele, que é o semi-autônomo. Aquele cara, eu acredito e eu estou te dizendo que eu vou te entregar. Tem que acertar a mão na seleção. Exatamente. É isso aí, é sobre isso. E aí, né, Celso, e aí você ter tudo que você comentou aí de ter as políticas salariais bem definidas, né? A questão do variável muito claro, atrelado à entrega, faz toda a diferença para que a pessoa possa ir lá na sua casa, fazer o seu trabalho e entregar aquilo que precisa, né? Exatamente. E deixar ela transparente. Como ela funciona, como essa política, o que é essa política. Porque as empresas algumas fazem a política e engaveta. Sim. Aí ninguém enxerga, nem o líder, nem ela mesma lê em alguns momentos. Então, você fazer uma política clara, não complexa, e que todo mundo tenha o conhecimento, e na entrada, né, dessa pessoa, e já conhece a regra do jogo, uma grande
possibilidade dessa pessoa estar contigo e acreditar naquilo que você falou. Porque se ela não acredita, ela não vai nem ficar, ela não vai nem querer dar continuidade no processo. Não vai fazer sentido, né? Não faz sentido para ela. É Cara, isso. tô com um monte de pergunta aqui, preciso com dificuldade de selecionar. Mas pegando esse gancho aí, por quê? Três causas, fatores, por que as empresas não conseguem fazer a remuneração variável? Porque elas não têm um controle ou têm o conhecimento exato de qual tipo de processo ou indicador que traz resultado para ela. Ele sempre se baseia na contabilidade, o EBITDA, lucro líquido, faturamento, mas o processo para chegar nisso eles não têm mapeado. São poucas as empresas que têm. Falta indicadores, né, Celso? Você falou, falta medida para você tomar a decisão. Exato. Porque assim, quando a gente fala em remuneração variável, é uma tomada de decisão que você precisa ter dentro da sua organização para fazer as coisas acontecerem de acordo ali com uma política, de acordo com um plano. O grande problema é quando a empresa não tem a medição, né? A medida. Eles não medem indicadores e isso acaba complicando para a questão da remuneração variável. Eu tive recentemente um projeto que eu quero remuneração variável junto com o cargo de salário. Legal, começou. Quando eu entrei no variável, eles caíram em si e perceberam que eles não têm controle algum. É isso. E aí o proprietário falou, poxa, Celso, eu contratei isso. Ele até brinca, eu vou pagar. Eu contratei, eu assinei, eu vou contratar. Mas agora eu percebi que eu não estou preparado para. Eu disse, é mesmo, então essa parte não vai acontecer, não. Então tá bom. Não precisa me pagar. Organiza a tua empresa e lá na frente você me chama e eu ajudo você. Por que eu faço isso? Porque é justo, é correto. A empresa contratou e ela percebeu, porque eu analiso muito essa possibilidade. Eu provoco, na verdade, a empresa a perceber que ela precisa melhorar nisso. Aí ele falou, não, Celso, continua com esse valor e me ajuda a identificar e organizar isso. Legal, então nós trocamos o escopo de trabalho, Olha aí. Um ajuda o outro. E isso acontece constantemente em todo lugar do Brasil. Isso aí. Eu já me senti na pele desse empreendedor aí. Porque o cara tá acostumado lá, tem 100 funcionários, vamos facilitar, tem 50 soldadores e 50 auxiliares de produção. Tá acostumado com a folha de pagamento X. Ele sabe que ele vai ter aquele custo fixo todo mês. De repente você muda isso para uma remuneração variável, dependendo da cultura organizacional da empresa, o cara vai bugar de informação. Sim. E aí, por quê? Tenta resumir em 2 ou 3 fatores aí, quais os cuidados que a empresa tem que ter para ir para esse caminho. Ok. Primeiro ele tem que entender que não é custo. Mais uma vez, aquilo é um investimento, aliás, é um retorno de investimento. Se eu atingir o resultado, eu estou não aumentando o meu custo, eu estou pegando parte do resultado além e distribuindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo cuidado que ele tem que ter, certeza que ele consegue mensurar e medir isso. Se ele não tem certeza, primeiro passo, dá 2 passos para trás, e começa a organizar a empresa para ter esses controles. São fundamentais. Já entramos em empresas de processos assim, que você nota que ele vendia, ele faturava bastante, mas a conta não fechava porque tinha muito desperdício. Quando o caminhão saía com o produto, aquilo era um caminhão cheio de dívidas. Sim. Prejuízos. E ele não percebia. A empresa não era saudável para poder distribuir. Mas como o faturamento era tão grande que acobertava e encobria essa característica. Quando ele começou a observar para a remuneração variável, ele via que ele podia performar mais. Aquilo que ele fazia, ele podia ganhar 10, 20%. Até com energia solar. Sim. Então, começa a ligar assim, a visão do empreendedor, que ele pode e ele tem que organizar. Esse é o A empresa cuidado. precisa estar bem. A empresa tem que estar bem, estruturada para poder o quê? Ter os melhores. Senão... O trabalhador não fica meio confuso nessa movimentação? Se você fazer as contas elevado ao cubo e ao quadrado, ele vai ficar confuso. Se você fazer algo muito simples e demonstrar para ele quais são os indicadores... Que ele tem um fixo. E como Acho que o pessoal de vendas já está acostumado com isso. Isso, né? E como ele vai fazer fica fácil. Eu vou dar um exemplo muito legal.
Eu fiz um projeto para uma empresa de café, muito conhecida, né? E como era o indicador que ele mostrava para as equipes? E as equipes começaram a culturar, a entender. Nós fizemos todo o projeto. Como é que nós vamos demonstrar? Através de gráfico? O pessoal não vai no mural ver gráfico. Nós compramos tubos de ensaio e a gente, com marcadores, né, do projeto. Então, conforme fechava o mês, ia lá com grãos de café, ia enchendo os potes. Então, quando a pessoa entrava na fábrica, ela, olha, precisamos moer mais café, porque estamos abaixo da meta. Isso na recepção da fábrica. Aí. Nós usamos o produto da empresa para mostrar o resultado. Quantos grãos ou não que nós conseguimos atingir. E o que é importante, o que você comentou, e é importante destacar, né, num plano de remuneração, e ao longo da minha carreira também, já participei de algumas construções de plano de cargos e salários, de remuneração, a simplicidade que você precisa trazer para o plano, né? Quando você traz um grau de complexidade no plano, cara, não vai para frente, as pessoas não entendem, e aí a possibilidade disso virar um insucesso é muito grande, né? Total. A simplicidade é o maior medo. A maior dúvida das pessoas, principalmente em linha de produção, a mão de obra mais pesada, vamos assim dizer, é ouvir muito. Nós temos que reduzir o headcount. Budget. Eu não te paguei porque eu não tenho budget. O cara ficou olhando com todo o respeito. Eu não estou desmerecendo. Mas enrolando. Não é budget, não tem orçamento mesmo. Isso. Então, a simplicidade. Então, nós colocamos tanta coisa rebuscada e o simples nós não fazemos. Sabe onde as empresas erram no variável? No óbvio. Olha isso. O erro do variável, acho que resumi aquela pergunta anterior, onde está o erro? No óbvio. Eles se preocupam com tanta coisa muito mais rebuscada e esquece do óbvio, que é controlar os seus números. Ponto. É isso. Legal, muito bom. Ô Celso, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós tivemos um episódio aí que a gente falou com o Lucas sobre a inteligência artificial. Que você poderia, né, dar um gancho, falar um pouquinho sobre a inteligência artificial na área da remuneração, na área de RH? Qual que é o seu entendimento aí sobre esse assunto, cara? Bom, vamos lá. Ela veio para não voltar. Mas, com certeza, nós temos que aprender a dosar essa inteligência. O que está acontecendo? Os profissionais, não só de RH, de outras áreas, estão usando a inteligência artificial e usando como verdade absoluta. Aí, ó. O que é uma verdade absoluta? Vou dar um exemplo dentro de remuneração. Vou fazer a descrição, o job description, né? Aí eles vão lá e no inteligência artificial, não, eu quero uma descrição de um auxiliar disso, ou um contador. Vem, tá pronto. Só que a realidade da empresa dele tem os detalhes. As particularidades. As particularidades que eles não fazem. Não customizam. Então, hoje, a inteligência artificial veio para te dar um impulsionamento, porém, não deve faltar a inteligência humana e a estratégia de direcionar aquilo para uma realidade da empresa. Perfeito. Lapidar, customizar. Totalmente. Perfeito. Esse é um ponto. O outro, a pesquisa salarial, né, que vem acontecendo. Você consegue, através da inteligência artificial, buscar médias de mercado de determinados cargos. Ok. Mas isso é uma verdade absoluta? Não. Eu até comentei, o assistente administrativo da tua empresa pode ser diferente da tua. Sim. Então, use como um direcionamento, mas não como uma verdade absoluta. Então, é essa dosagem que nós temos que ter. Então, em remuneração, isso não é diferente. Perfeito, perfeito. Bom, partindo aqui para a reta final da nossa... Pô, já, nossa conclusão aqui 40 já. minutos já de bate-papo. Esses bate-papos passam rápidos, muito bom. É muito legal aprofundar um pouco mais sobre as suas especialidades, né? Então podemos falar que o mercado de trabalho ele muda, a reforma trabalhista ela tenta trazer equilíbrio entre pegada e empresa, das estratégias de valorização do colaborador, uma delas a remuneração variável. Quais outras dores das empresas a sua empresa de consultoria
trabalha e pode trazer como solução? Porque eu já me interessei na primeira. Então. Boa, boa. E acho que é importante aí, só complementando a sua pergunta, Marcelo, você falar um pouquinho da base, né? Falar o que a base, apesar de a gente ter feito aqui uma introdução aí, o que a base faz, o que ela entrega, quais são os produtos, aproveitar aqui As para principais dores que vocês trabalham. Isso aí. Então vou começar do final para... Vai, manda ver. Bom, a base é uma consultoria, a consultoria que foi ela fundada em 2004, Certo. né, como eu comentei no início. Então ela veio para quê? Nós trabalhamos em todos os subsistemas de RH. O nosso carro-chefe é remuneração. O mercado nos adotou dessa forma, mas nós fazemos também avaliação de desempenho, pesquisa de clima organizacional, orçamentos de folha de pagamento, porque tem muitos RH que, poxa, eu preciso fazer orçamento e eu não sei como fazer, então nós desenvolvemos. A partir de treinamento e desenvolvimento fazíamos, mas nós temos uma parceria muito grande com o Instituto, Opa. que vocês conversaram aí, né, recentemente com o Lucas. Então, nós migramos para trabalhar juntos a parte de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. Então, a base, ela trabalha em todos os subsistemas, só que tem um trabalho, aliás, 3 trabalhos são fundamentais da base, que ela é reconhecida. Um é remuneração, que nós já falamos bastante. Ok. Tem um outro que nós entramos no RH das empresas, com o RH da empresa, o RH continua, ajudamos esse RH a atualizar todos os processos, reestruturar, trazer novidades, treinamos os profissionais de RH que lá estão, e aí nós desacoplamos do projeto e o RH, aquela pessoa continua a trabalhar. Isso é o segundo carro-chefe que mais a gente faz. Muito bom. O terceiro, ele é utilizado para pequenas e médias empresas. São aquelas empresas que precisam ter o RH, mas não precisa do RH full-time. Aí nós terceirizamos o RH. Nós somos o RH da empresa. Legal. Toda a parte de gestão de RH. Toda a gestão de RH, eu viro o gestor, né, nós viramos gestor e minha equipe, né, cada um dentro da sua expertise. O que acontece com isso? Uma empresa média vai ter um RH de uma grande empresa pagando uma única vez. Interessantíssimo. Ok? Então ela vai estar com o RH, com todos os especialistas à disposição. É como você entrar numa clínica, num hospital, e você tem todas as especialidades que vai cuidar de você. E você está pagando só por uma consulta. É mais ou menos isso. Que legal. Então são 3 pontos aí. Qual dessas fatias que te brilha os olhos? Você gosta de estar ali envolvido? Você faz questão de estar na linha de frente? Tem uma preferida? Remuneração. Mas assim... Flexível. Não, mas você sabe que a remuneração, mas a parte de estratégia de ajudar a reconstruir, organizar o RH estrategicamente, também me brilha os olhos. A parte estratégica de RH, para mim, é algo maravilhoso. Você construir porque você vê diversidade. Ó, por exemplo, vou dar alguns cases. Sim. De Basílica de Aparecida a São Paulo Futebol Clube. Cara, que legal. Eu tava aqui me segurando aqui para perguntar sobre você fez para um time de futebol e para o São Paulo Futebol Clube. O São Paulo hoje é nosso cliente. Que legal, cara. E nós atuamos na área de remuneração para eles. Que legal. Só que nós ajudamos a construir o RH da Basílica de Aparecida. Legal. Muito bom. Assim como... Cases de sucesso. Polo, Besni, Pernambuco. Então nós já fizemos projeto de pequenas indústrias. Pessoal, você sabe tudo? Não sei tudo, eu aprendi tudo. Porque foram tantos projetos que eu consegui... E é engraçado que eu já peguei algo do varejo e levei para Basílica. Falando, mas lá é uma igreja e o varejo é loja. Muito bem. Só que dentro da Basílica nós temos o comércio, nós temos a necessidade de manter. Sim. Tem muita coisa, então, o know-how, a experiência te ajuda a abrir ideias. Eu e o Lucas, o Lucas, a gente conversando muito, eu e o Lucas, a gente não pode estar muito juntos. Só acho que nós tivemos a oportunidade de falar isso. A gente viaja tanto, e eu e o Lucas temos uma coisa muito em comum. Meu sonho era ser piloto de avião. Também. O seu também? Cara, que legal, o Lucas esteve com a gente, disse então, isso. Literalmente. Mas na época, por condições financeiras, eram poucas escolas, eu não tive oportunidade.
E aí eu não consegui ser, mas eu sou um apaixonado por avião, mas não chego a ter no simulador igual o Luke. Mas é um sonho ser piloto. Eu sou apaixonado por avião. Tanto é que tenho coleção de aviões, protótipos de avião. Adoro filmes de avião. Tudo sobre avião. Que legal. Mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu percebi que talvez não era para eu ser um piloto de avião, né? Porque eu sou muito distraído. Talvez o avião ia cair, então Deus é bom. Aí eu aprendi que não. O que eu gosto mesmo é de estar em vários lugares. Como nômade, né? Eu gosto de estar em vários lugares e... Que legal. Então o avião me leva para esses lugares. Então eu e o Lucas estivemos conversando sobre isso. A gente tem esse detalhe em comum. Sim. Então a gente, quando se une, a gente viaja muito. Que legal. Fala, deixa de ser piloto e vamos vir para a Terra. Que bom. Ô Celso, então deixa eu pegar um gancho, né? Estamos na reta final aqui. Não, eu tô triste com as perguntas que vai ficar para trás aqui, mas né? fica pro Bisa aí. Vamos pro próximo ali. Você tem alguns livros escritos. Sim. E você recebeu um convite aí recentemente, aí, muito bacana aí. Aproveitando que você estava falando do Lucas aí e tal, o que você poderia falar aí sobre esse baita convite aí que você recebeu aí? Eu tenho um livro escrito, né, que é Gestão de Pessoas, Conceitos e Experiências. Ok. Juntamente, é uma coautoria, junto com colegas, nós temos um curso na faculdade, na Vanzolini, na Fundação Vanzolini, a gente dá. Então nos unimos, nossos professores, e cada um escreveu a sua aula. E se transformou num livro. Inclusive a minha parte fala muito da liderança, a importância do líder conhecer a legislação trabalhista e sobre o assédio moral, os cuidados que ele tem que ter, preparar o líder para que não cometa erros que dê prejuízo para a empresa. Então essa é a minha matéria. Legal, cara. Inclusive é um dos capítulos. E falando do Lucas, aí eu fui agraciado, né? Até brinco com o professor Hidalberto, fui agraciado em participar, fazer as atualizações dos livros de recursos humanos, de gestão de pessoas do professor. Olha aí. Né? E vai sair a 6ª edição do best-seller dele, aí, que mundialmente é conhecido. Então a releitura e a atualização, eu tive uma participação grande de 50% dos capítulos, e deve sair no 2º semestre. E eu pretendo, junto com o Lucas, já falei para ele, a gente faz questão de fazer um lançamento na região, em São Carlos. Espero vocês estarão juntos com a gente. Notícia de primeira mão aí, hein, galera? Por quê? Muito bom. Porque nós somos muito abraçados aqui, que bom, em termos feliz, de carinho, cara. E principalmente professor a qual eu tenho um respeito, uma admiração, e me deu a oportunidade. Tantos outros grandes profissionais, por que eu? Essa foi a pergunta que eu fiz para ele. Que bom. Ele disse, tudo está escrito. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê, né? Então, realmente vai sair esse livro, e em cima desses livros outras obras aí que a gente já está construindo. 2006 deve ter... 2006, nossa. 2026. 2026. Quando a gente começa a ficar velho, começa a ficar com Alzheimer, você só lembra o passado. Deve ser isso. Bom, vambora, né? Vambora, cara. Eu confesso que eu tive um contato muito breve ali com você, palestrando no grupo, mas essa oportunidade para mim é ímpar, né? E me deixou alguns insights para poder explorar alguns assuntos. Remuneração, principalmente, que eu, enquanto colaborador, sempre foi um assunto que me atraiu muito, até pelos propósitos de vida, de crescimento. E como um microempreendedor, eu valorizo muito isso, estou sempre preocupado com a minha equipe para que eles sintam-se bem remunerados. E é um desafio. Para superar esse desafio, você ouvir os especialistas, né? Ouvir as estratégias. Então fica aí, de repente, a possibilidade de, mais adiante no grupo, trazer uma palestra só sobre remuneração, flexível, né? Estratégias, que eu acho que vai contribuir muito. E tem outro projeto que eu acho que vai valer muito para muitos profissionais de RH que desejam partir para o empreendedorismo. Estou desenvolvendo um treinamento e uma palestra, como construir, como desenvolver a sua consultoria. Que bom. De gestão de pessoas. Então, onde desde tudo que eu acertei e errei no começo, o que deve ou não fazer, até o marketing, até o network, como construir tudo isso. Então, em breve, acho que eu trago até aqui para a gente
Aquele profissional de RH que eu quero desenvolver minha consultoria, eu faço ou não faço? Então, eu vou dar alguns caminhos das pedras. Quais são os caminhos, né? Quais são os caminhos para que a pessoa tenha sucesso? Muito bom. Disseminar conhecimento, acho que é uma coisa legal. Muito bom, Celso. Cara, assim, a gente queria te agradecer, assim, muito obrigado mesmo, valeu, assim, pelo bate-papo. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais, né? Projetando aqui o Celso, né? O Celso daqui a um ano, daqui a BAS, né? Daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, enfim, o que você pensa pra frente pra gente finalizar o nosso podcast aí, o nosso 6º episódio? Legal, primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade. Eu que tenho que agradecer a vocês, vocês não têm que agradecer a mim jamais, tá? A base, ela vem num crescimento bastante interessante, né? Por essa questão de cultura, e nós estamos agora aí entrando, a partir de 2026, vamos entrar muito forte na área de tecnologia para recursos humanos. Então, os concorrentes que me aguardem, que eu vou estar chegando aí. Olha aí. Tecnologia de avaliação, desempenho, pesquisa de clima, de remuneração, gestão de remuneração variável, orçamento. Então, nós vamos entrar muito forte nisso. Então, a projeção da base é ela ser um apoio para essa empresa de tecnologia. Vão trabalhar em conjunto. Aplicativo, ferramentas aí, claro que eu não vou falar os meus concorrentes, todo profissional de RH sabe, mas eu tô chegando, espero que dê certo. Isso aí, vai dar, já deu, poxa. E a base tem um crescimento interessante, porque a minha dedicação vai ser, a partir de 2026, muito grande na área de desenvolvimento, os livros, palestras, relacionamento, porque eu tenho o Bruno, que é o meu filho que eu comentei, que ele vai assumir a BAS, né, e a área de tecnologia, e eu vou trabalhar muito aí na parte acadêmica, escrita de livros e em conselho, porque é algo que eu gosto, particularmente. E talvez aí, na oportunidade desse livro aí com o Hidalberto, que é o Venato, professor, né, o Lucas, a gente viajar um pouquinho para até divulgar ele aí, meio que mundo afora. E eu faço aqui para encerrar, lembrar uma música que o meu neto menor, o Caio, ele gosta muito, que tem aquele Mundo de Bita. Você já viu falando? Opa, tem uma filha de 4 anos. Eu também, escutei muito isso. Tá, falei, que o Santo vai de Mundo de Bita uma hora dessa? Mas tem uma música que é muito interessante, que um dia eu brincando com o Lucas, falei, que diz assim: vamos viajar até onde o sol possa nos levar, vamos para a África. Isso, boa, muito bom. Muito bom, cara. Então, meu neto talvez cantou isso para mim sem eu perceber. Inspirou. Muito bom. Só gratidão, só agradecer essa divisão, um compartilhamento de informação com a riqueza muito grande aí de dados, de informações, que só tem a agradecer o nosso podcast. Agradecemos muito. Valeu. Muito obrigado. Gratidão a todo mundo na região. Obrigado, Éder. Obrigado, Celso, Marcelo. Cara, obrigado. Galera, produção. Celso, a gente queria te deixar uma lembrança. Essa lembrança aqui é de uma galera aqui da Customizaí, uma empresa aqui de São Carlos, que eles produzem coqueteleiras aqui. Então, parceiros do grupo também fizeram essas lembranças para que a gente possa entregar para os nossos convidados, para a gente né, sempre estar lembrando desse momento super fantástico que a gente teve aqui contigo. Então, cara, mais uma vez, obrigado mesmo. Olha a lembrança aqui do grupo aqui. Câmera, onde está aqui? Obrigado, gente. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Estamos chegando ao final. Isso. É sobre isso. De mais um episódio, o 6º episódio. Hoje trouxe aqui o Celso Basola, aqui, um grande personagem na área de recursos humanos aqui, conhecido nacionalmente. Então, fiquem ligados. Breve vai estar disponível aí para vocês ouvirem, assistirem. Curtam, né? Compartilhem aí com a galera e obrigado mais uma vez. Estamos chegando ao fim aqui do 6º episódio. Um abraço a todos, obrigado. E é sobre isso, Marcelo. É sobre isso. Missão cumprida.